ser guiado pelo Espírito, né? E quantos aqui querem ser guiados pelo Espírito de Deus? Amém? Então, eu estava orando quando estava a ministração, e o Senhor falava algo comigo sobre tirar os tampões dos nossos ouvidos. Tirar o tampão dos ouvidos, porque às vezes a gente quer escutar aquilo que o Senhor quer falar conosco, né? Mas tampamos os ouvidos. A gente vê e pode analisar na Bíblia toda que o Senhor sempre falou. Ele sempre falou, desde Gênesis até Apocalipse, ele está falando. Então não é uma dificuldade o Senhor falar, é a gente ouvir e fazer aquilo que ele está falando. Não é verdade? Hoje eu tive uma experiência e o Senhor falou comigo. O meu filho mais velho, ele está estudando, né? Ele chegou em mim e estava fazendo umas tarefinhas lá. Fazendo umas tarefas e era de matemática. E tinha que somar umas contas, montar umas continhas lá e colocar o resultado. E eu falava para ele, faz aí. Ele fazia e ele não queria montar a conta. Ele queria só falar o resultado. E somava lá na cabeça, não, o resultado é tanto. Eu falei, tá, mas e aí, como que você chegou nesse resultado aí? Você tem que montar essa conta. Você tem que montar quanto que é 2 mais 2 mais 2, para você saber que é 6. Por quê? Você tem que ter o processo. Então, eu fiquei vendo aquilo e às vezes isso está ecoando na nossa geração, né? As pessoas não querem mais passar pelo processo, né? Já quer o resultado, já quer aquilo ali. Não, eu sei como que é, então não tem como passar. Não, o Senhor está comigo, então tem que dar tudo certo, né? Ele está comigo, isso é uma verdade. Mas por ele estar conosco, não quer dizer que não vai acontecer nada, vai dar tudo certo. Não, vai ter alguns problemas, algumas dificuldades na nossa vida. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Josué. Josué capítulo 1. Amém? Josué capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler de acordo com a versão que eu aprendi, que eu decorei. Às vezes a versão de vocês pode estar diferente, mas... E eu vou falar também, fique com a Bíblia aberta, que eu vou citar alguns versículos. E se você quiser ler, né? Josué 1, 2 diz assim: Meu servo Moisés morreu. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, você e todo esse povo de Israel. Amém? Quando a gente vê, quando Deus fala isso para Josué, né? A gente vê que Moisés liderava o povo de Israel. Então Moisés morreu e Josué estava lá. E Deus fala: levanta-te, pois, agora, porque o meu servo Moisés morreu. Vai. Então ele deu uma ordenância, certo? E quando ele deu essa ordem, ele queria que Josué também confiasse nele. Por quê? Quando o Senhor fala algo para a gente, isso não quer dizer que ele vai dar, vamos dizer, a faca e o queijo na mão. Ele falou: levanta-te e vai. Você vai atravessar o Jordão. Mas como que ele ia atravessar o Jordão? Né? Mas na frente o Senhor mostra para ele como ele deveria fazer para atravessar o Jordão. Mas o que eu quero dizer aqui é que Josué ouviu o Senhor e fez aquilo que o Senhor queria, né? Porque ele foi guiado pela palavra do Senhor. E ele passou durante essa liderança dele, durante esse tempo que ele liderou Israel, ele passou por momentos difíceis também.
Ele viu Moisés passando por um momento difícil com o povo, e o povo dando trabalho, mas ele estava lá, e Moisés sempre ouvindo aquilo que o Senhor estava falando, certo? Então, quando a gente é guiado pelo Espírito de Deus, vai ter momentos que vai ter provações. A gente pode lembrar que quando Jesus foi batizado, a Bíblia fala que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, porque era um processo ao qual Jesus tinha que passar e nos mostrar também esse processo de confiar no Senhor, de esperar no Senhor, né? Que vemos que o diabo chega em Jesus e fala: se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão, não é isso? E Jesus fala: não, nem só de pão viverá um homem. Jesus poderia ter transformado aquela pedra em pão. Ele poderia ter transformado aquela pedra em pão. Ele tinha o poder por aquilo, mas ele não queria atravessar o processo, porque ele queria ensinar que é necessário um processo para a nossa vida. As dificuldades, as provações. Em Jeremias 17, do 7 em diante, diz assim, que aqueles que confiam no Senhor são como as árvores plantadas junto ao ribeiro, que vem o calor, mas suas folhas continuam viçosas, vem a seca, mas suas raízes correm para a água, certo? Deus está falando para nós que no momento que houver calor, vai ter a folha para dar sombra, mas vai ter o calor, não é? Vai ter o calor. Então, quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente sabe que, apesar disso que está acontecendo, o Espírito de Deus está conosco. Antes, você vê como é importante a gente ouvir a voz de Deus e o Espírito Santo. Moisés, antes de Moisés nascer, a Bíblia fala assim, que veio um faraó novo, que não conhecia, que não ouviu falar sobre José. E ele pegou e olhou aquele povo numeroso, viu aquele tanto de hebreu, está errado, esse tanto de povo, ele está multiplicando, e vamos dar trabalho para ele. E o faraó foi lá e aumentou o trabalho deles. E eles começaram a trabalhar mais e mais, não tinha descanso quase, mas a Bíblia fala que o Senhor continuava abençoando e eles continuavam fazendo filhos. E Faraó vendo aquilo ali, fala: não, mas rapaz, eu aumentei o trabalho para eles, fiz uma dificuldade para eles não mais reproduzir, porque eles estão sendo muito numerosos, e se haver uma guerra aqui, já era. Então, vamos dar mais trabalho. Deu mais trabalho e nada mudou. Ele falou: não, então vamos matar. Pegou e chegou, chamou as 2 parteiras, falou para elas: todo homem que nascer, você pode matar ele lá. Pode matar, que ele está muito grande. E as parteiras, a Bíblia fala que as parteiras temiam ao Senhor. E quando as crianças nasciam, as parteiras não matavam. E o faraó chegou nela e chamou: por que vocês não estão matando? Se eu falei para matar. Aí ela falou: não, as hebreias são muito fortes. Quando a gente chega lá, os meninos já nasceu. Não dá nem tempo de matar, não. E Faraó pegou e falou: não, então aquele que tiver tal idade, matem. E o interessante é que elas falaram que não iam matar. E o que aconteceu? Moisés nasceu. Não é verdade? Moisés nasceu e futuramente ele liderou o povo de Israel a sair do Egito para a terra qual Deus tinha prometido a eles. Então, você está vendo como é importante a gente ouvir a voz do Senhor? Porque se elas não temessem a Deus, Moisés tinha entrado na peixeira.
mas elas temiam ao Senhor. Amém. E pelo fato delas temerem ao Senhor, o Senhor foi e libertou o povo de Israel, e foram e passaram por aqueles perrecos e aquelas dificuldades todas, mas eles foram. E quando Deus fala para Josué, levanta-te, Josué estava de boa lá, de boa, pensando, o que vai acontecer agora? Moisés morreu, e aí? A gente chegou até aqui e Moisés morreu, o que nós vai fazer? Deus falou, levanta-te, pois agora meu servo morreu, mas tu vai liderar esse povo. Então Moisés meio que não esperava, e Deus jogou a liderança sobre ele, para ele liderar o povo. E quando a gente pensa assim no povo de Israel, a gente às vezes não pensa muito em números, né? Mas era em cerca de 2 milhões de pessoas o cara liderar lá. Claro que cada um tinha um representante da sua tribo e tudo, mas era uma responsa para Josué. Era uma responsabilidade naquele momento. Então, quando a gente confia no Senhor, que a gente é guiado pelo Espírito dele, a gente tem que ter confiança e responsabilidade também de ouvir aquilo que o Senhor está falando. Quando o Senhor fala, não é uma coisa, nossa, né, extraordinária. Às vezes tem muitas formas a qual o Senhor se interage, fala conosco, audível, na palavra, às vezes um sentimento, um negócio que você sabe discernir se é bem ou mal. É a voz do Senhor também. Se você vai fazer algo, e você vê que, será que é isso? Acho que esse trem não é certo, não. Às vezes você nem conhece tanto, vamos dizer, a Bíblia, mas você aprendeu que roubar não é pecado, que roubar não é certo. Mas de onde que você aprendeu? Você aprendeu isso, e isso veio de algum lugar, certo? Isso veio da Bíblia. Então, às vezes, o Espírito Santo está falando conosco, e às vezes a gente coloca o tampão no nosso ouvido, porque a gente se deixa levar por esse tempo, certo? Por as coisas, pela internet. A internet foi uma coisa assim de Deus, sabe? Mas se as pessoas não saber, ela acaba se perdendo. Porque isso aqui é prático. Você vai lá, fica ali, Instagram, YouTube, Facebook, que mais? WhatsApp, entre outros milhares de aplicativos. E passa 1 hora, 2, mas a gente quer ser guiado pelo Espírito, mais hora 15 minutos. Brincadeira, né? Josué ia ter medo em algum momento. É normal a gente ter medo em algum momento. É normal eu ter medo em algum momento. É normal o Silas, o Paulino, ou qualquer um outro ter medo. Isso faz parte. Só que ele falou, não desanima. Vai ter medo, mas vai para cima. Certo? Outra coisa também, que quando a gente ora ao Senhor e o Senhor fala, né? Vou dar um exemplo meu. Eu tenho um tempo já, eu tinha uma lanchonete, uma hamburgueria, e trabalhava numa casa de recuperação, né? A hamburgueria era à noite e eu trabalhava um dia na casa de recuperação e folgava 2. E os dias que eu folgava, eu ficava na hamburgueria. E eu falei, não, esse trem não tá dando muito certo. Eu acho que eu tenho que sair desse serviço aqui e ficar só na hamburgueria. E eu falei, não, vou orar ao Senhor primeiro, né? E orei. Eu lembro que eu orava e acordava de madrugada e orava ao Senhor. E uma vez era cedo, era por volta de umas 6:30 da manhã. Eu estava na chácara. Lá é uma chácara, essa casa de recuperação é uma chácara. Eu estava nessa chácara e eu estava orando ao Senhor, e o Senhor falava assim para mim, levanta. Eu levantava e ficava orando. Aí eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, tinha uma nuvem, como se fosse da altura desse teto, assim, ó. Eu vi a nuvem, da altura desse teto, sobre mim. Eu
Aí eu fazia assim, esfregava o olho, eu falei, mas será que é verdade mesmo? Ficava assim, aí eu ficava andando e olhava e a nuvem em cima de mim. Olhava e a nuvem em cima de mim, como se fosse da altura desse teto. E o Senhor falou, tá na hora de sair. Aí eu peguei, amém. Esperei o povo chegar e falei assim, eu vou sair. Vou trabalhar só esse mês aqui e vou sair. O povo falando, não, mas por que isso? Tem certeza disso? Agora que tá melhorando para você. Eu falei, não, tem certeza, é isso mesmo. Beleza, trabalhei um mês e saí. Aí fiquei só na lanchonete. Aí parece que deu tudo errado. Parece que a lanchonete começou a cair as vendas, né? Cair as vendas. Eu falei, Senhor, mas o que acontece? O Senhor falou que era para me sair, que era para me ir, que ia dar tudo certo. E eu acabei e fechei a lanchonete. Aí eu peguei e o Senhor falou, e eu orando uma vez lá, e o Senhor falava, você vai para outro lugar. Eu falei, para onde? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? E o Senhor tinha até falado o bairro para mim. Começava com M, né? O nome do bairro. Aí eu peguei, beleza. Aí fui embora para Vianópolis. Saí de Anápolis, fui embora para Vianópolis. Chegou lá em Vianópolis, eu montei de novo a burreria lá, Vianópolis. E eu falei, mas Vianópolis é com V, ué. Né? Onde que tá um M aqui? E eu fui morar num bairro chamado Michele. O nome do bairro lá era Michele. E pegou e não deu certo também. Fiquei um tempo lá, muito difícil, muito ruim, mas o Senhor estava nos guardando ali. O Senhor estava nos abençoando ali. E eu vim embora para Anápolis. Vim embora para Anápolis e cheguei em Anápolis e estava aqui de boa. E eu orei ao Senhor. E uma vez, uma pessoa foi orar para mim, um homem de Deus, foi orar por mim e falou assim, antes de eu ir para Vianópolis, chegou em mim e falou assim, olha, vai chegar um dia que você vai ver na sua casa que não haverá um pão para dar para o seu filho, mas eu vou guardar você, é eu que vou te sustentar. E eu peguei e recebi aquela palavra, falei, não é possível, Senhor. Quanto mais eu trabalhava, parece que dava menos, igual aquela passagem de Ageu, você recebia o salário e colocava numa sacola furada. E eu me esforçava para não acontecer aquilo. E quando eu cheguei em Anápolis, eu sentei na minha cama, falei assim, Deus, chegou o dia que o Senhor falou, mas você disse que estaria comigo, que ia me ajudar, então está nas tuas mãos. Foi a minha oração. Deitei e dormi. No outro dia tinha uma oração aqui no sábado de manhã, se não me engano. Sábado de manhã. E antes de sair de casa, minha esposa falou, o que a gente vai almoçar? Não, pulei uma fase. Antes, um pouquinho, uma pessoa conversando comigo, falou assim, manda seu Pix para mim, tem um tempo que eu quero mandar algo para você, mas esquecia, mas agora vai dar certo. E a pessoa, eu passava, e quando foi à noite, na sexta-noite, a pessoa passou. No sábado de manhã eu fui no mercado, né, comprei algumas coisas lá, e voltei para casa e vim para a oração. E cheguei aqui, a esposa falou, acabou o óleo. E agora, como que a gente vai fazer? Falei, o Senhor vai prover. E cheguei aqui, terminou a oração, uma pessoa chegou em mim e falou assim, abriu a Bíblia e falou, o Senhor mandou te dar isso aqui. Comprei o óleo e mais algumas coisas. Saí de casa, acho que o culto já era de manhã aqui, acho que já era de manhã. Antes de sair, minha esposa falou, o que a gente vai almoçar? O Senhor vai prover, deu tudo certo até agora, está na mão dele. E a gente só ia pegar um dinheiro na segunda. E chegando aqui, oração e tudo, tranquilo.
Uma pessoa chegou na minha esposa e falou: Deus mandou te dar isso aqui. E a gente almoçou no domingo. Amém? O ponto que eu quero chegar aqui é você acreditar naquilo que o Senhor tem para você. Acreditar verdadeiramente naquilo que o Senhor tem para você. Todo mundo quer confiar no Senhor, mas ninguém quer passar, né, o processo. Eu confio no Senhor, então nada tem que dar errado. O Senhor é poderoso, né? Então minha oração tem que ser uma oração que mova os céus e nada tem que me acontecer de ruim. Não, não é assim. Não é assim. A gente vai passar por momentos difíceis, né? E vai ter momentos que a gente vai orar e o Senhor vai ficar em silêncio. Quer um exemplo? Jesus estava lá indo para Jericó. Uns falam indo, outros falam voltando, mas ele estava em Jericó. E tem um cego na beira do caminho. E ele escuta aquela barulheira, aquele tanto de gente. O que é isso? E ele pergunta, ele fala: não, é Jesus de Nazaré. A Bíblia fala que quando ele escuta que é Jesus que está ali, ele começa: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a gritar, e Jesus passando. Jesus falou alguma coisa naquele momento que ele gritou? Não. Ficou em silêncio. Em silêncio, e às vezes a gente não entende o silêncio do Senhor. O Senhor tem que me responder, o Senhor tem que falar. Senhor, mas não é na hora da nossa hora, não. Na hora que o Senhor falar, é isso mesmo. E a Bíblia fala que o povo em volta, que estava seguindo Jesus, que ouviam as palavras de Jesus, falaram: cala a boca, para de atormentar o mestre. E severamente, a Bíblia fala que era severamente que eles repreendiam ele. Umas versões até falam que batiam nele. Cala a boca, não atormenta o mestre não. E o que ele fez? Não, é verdade, estou dando trabalho aqui. Não, vou gritar mais não. Tanto de gente não vai nem ouvir minha voz. Acho que é verdade, é isso mesmo. Não, e é o que acontece mais no nosso meio. Eu falo no meio, na igreja em si, né? Da igreja num todo. Que é: não, você viu? Aquele irmão falou pra mim, aquele irmão tá lá, olha o jeito que aquele irmão é, olha o jeito que aquele irmão se comporta aí. E sai da igreja. Quem nunca ouviu? Nossa, eu não vou na igreja mais porque fulano falou assim comigo. Ciclano, não sei o que, falou isso. Quantos não já ouviram isso? Mas o que o cego fez? Filho de Davi, gritou novamente, gritou e gritou, até que Jesus falou assim: tragam ele até a mim. Tragam ele até a mim. E a Bíblia fala que eles levaram ele. Quando ele se aproximou de Jesus, Jesus disse: o que você quer que eu faça? E ele fala assim: eu quero voltar a ver. Aí ele falou: vai, a sua fé te salvou. E a Bíblia fala que no mesmo instante ele enxergou, porque ele sabia que Jesus era poderoso, ele tinha ouvido falar a respeito de Jesus, então creu naquilo que Jesus podia fazer. E Jesus realizou o milagre na vida dele. Até que ponto você está disposto a crer no Senhor? Porque às vezes ele fala: eu creio no Senhor, mas na hora que o cinto aperta, não crê mais, acabou de descrer. Porque às vezes a gente aprende ou vê, né, falando que você está com o Senhor, então tem que dar tudo certo. Primeiro ele falou que foi ele que venceu o mundo. O primeiro ponto, ele venceu o mundo. A gente vai vencer pelo seguinte fato: ele está conosco. Amém. É Deus Emanuel. Ele está conosco. Essa é a verdade. Essa é a verdade nua e crua que o Senhor
está conosco. Então, por isso que podemos vencer. Aleluia. Mas, o que acontece? Temos que acreditar. Jesus, esses dias, eu recebi uma ligação, assim, Jonathan, preciso de sua ajuda, conversa com fulano. Eu falei, ô Senhor. E eu peguei e falei, vai dar certo. Vou lá. E peguei, tô lá conversando, conversa vai, conversa vem, o Senhor me fala algo. Hebreus, capítulo 5, do 7 em diante. Ele fala assim, o escritor, que Jesus, com lágrimas, dor, pediu para que aquilo fosse tirado dele, né? Mas, mesmo assim, não foi tirado. E ele sendo filho de Deus, né? Mas a Bíblia fala que, por causa disso, ele virou fonte de salvação para aqueles que obedecem a ele. Certo? Você entendeu que vai ter coisas que você vai ter que passar? Ele passou por aquilo para ser fonte de salvação para todos aqueles que obedecem a ele. Então tem coisas que você vai passar, que isso vai refletir na pessoa do lado. Falando, nossa, e você pedindo para não passar por isso. Senhor, pelo amor de Deus, tira isso de mim. Mas vai ter momentos que você vai passar por isso, para a pessoa, você virar exemplo na vida da pessoa ao lado. E o que pega hoje é porque as pessoas, isso acontece com um crente que já está, vamos dizer assim, velho, né? Na igreja, está velho na igreja, e o Senhor já tem falado com ele muitas e muitas vezes, mas o que acontece? Deixa o seu próprio desejo carnal, ou o seu próprio mau desejo controlar, não é? Paulo fala assim, sois carnais, por isso que eu não dei alimento sólido para vocês, né? E quando acontece isso, a gente ainda influencia o novo, né? O crente mais novo, porque, não, está acontecendo esse trem comigo. Não pode haver no meio de nós intrigas, contendas, cobiças. Isso é carnal. Paulo fala, e quando a gente é guiado pelo Espírito, a gente sabe, lá no fundo, o Senhor está falando, faz isso não. Lá, nem que seja uma fagulha pequenininha, mas o Senhor está falando, não faz isso não. Mas a nossa vontade e a arrogância e ignorância de querer sobressair acima da outra pessoa, eu tenho que falar, eu tenho que fazer isso aí, isso é carnal. Falaram para Jesus, desce daí, se não é filho de Deus. Jesus calou. Tem uma passagem massa, e é Tiago, diz assim, ó, portanto, esteja pronto a ouvir, tardio no falar e lento para se irar. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente obedece essas coisas extraordinárias acontecem. Olha o que aconteceu. Jesus morreu, ressuscitou e falou, eu vou, mas eu vou deixar o auxiliador. Mas o que acontece? Vocês não saem daqui até que venha sobre vós o Espírito Santo. Não é isso? E a Bíblia fala que eles se reuniam todos os dias para orar no templo, até que veio sobre eles o Espírito Santo. Então, quando você está guiado pelo Espírito Santo, você obedece ao Senhor. Então, eles obedeceram ao Senhor e o Espírito veio. Porque Jesus não falou, tal dia vai. Não, aí 3 horas da tarde, o dia 27,
vai estar lá. Não. Jesus falou, olha, não saio daqui até que venha sobre vós o Espírito Santo. Então eles se reuniram lá todos os dias, orando, e veio um vento barulhento, e caiu sobre eles língua de fogo, e eles foram batizados, porque obedeceram. Você quer ser guiado pelo Espírito, mas não quer obedecer aquilo que o Senhor está falando. Você quer viver coisas sobrenaturais, mas não está obedecendo aquilo que o Senhor está falando. O Senhor está nesse lugar, igreja. O Senhor quer mostrar coisas novas para vocês. Vamos deixar essas coisas de tititi, de coisa de lado, e vamos focar naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? E eu, continuando, conversando com aquela pessoa que me ligou, né? E eu peguei e falei com ela, e falando. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, não, tal dia, uma pessoa chegou em mim e falou assim, eu estava orando e o Senhor me deu essa palavra. E era em Hebreus 5, do 12 em diante. E eu falei, você quer mais o quê? Que o anjo se materialize aqui, seja igual a Maria, ó, o Salvador vai nascer. O Senhor pode fazer isso? Claro. Quem não? Quem disse que não? Mas o Senhor está falando, e o que está acontecendo? Tampão nos nossos ouvidos. O Espírito de Deus, Ele quer tirar esse tampão hoje dos nossos ouvidos. E quando somos guiados pelo Espírito, você já reparou que essas pessoas que, vamos dizer assim, eram crentes e por algum motivo ou qualquer situação que seja, saíram, né? Saíram da igreja, não, eu tô orando em casa, né? Tô orando em casa e o Senhor está me abençoando, o Senhor está fazendo isso. Não, porque se magoou por alguma situação, que tiraram ela da igreja, e para ela nada serve a igreja, não serve mais, porque colocou tampão no ouvido, porque só a sua opinião vale, mas guiada pelo Espírito Santo não vale mais, é só o eu dela que vale. Às vezes eu converso com algumas pessoas, não, estou tranquilo, o Senhor está comigo. Falei, rapaz, realmente, né? Mas tem algumas coisas que temos que melhorar. Não estou aqui na frente falando, pregando que eu estou longe de errar. Davi, você falou antes um pouquinho, Davi foi segundo o coração de Deus, mas vacilou. Ele vacilou, mas reconheceu o seu vacilo e orava ao Senhor todos os dias. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, apesar do que for acontecer, Ele vai estar conosco. Paulo falou assim, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tem alguns teólogos que falam que os soldados já estavam indo lá para buscar ele, cortar a cabeça, mas ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus e falou assim, eu combati o bom combate, eu completei essa carreira aqui, mas eu guardei a minha fé. É isso que é ser guiado pelo Espírito Santo. Igrejas, você tem o potencial
de orar nesse momento e o Espírito de Deus descer nesse lugar e haver milagres, haver curas, haver manifestação do seu poder, mas vocês colocam tampões nos ouvidos porque não querem fazer só aquilo que vocês desejam. E não é isso ser guiado pelo Espírito Santo. Não é isso ser guiado pelo Espírito Santo. Tem uma passagem aqui em Hebreus 5. Só um minuto, igreja. Hebreus 5. Vou pedir para o nosso pastor aqui ler. Essa aqui eu não decorei, não. Só um minuto, igreja. Acabando. 5, do 12 ao 14. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Amém? Vocês repararam numa parte que ele fala assim, pelo exercício constante da palavra. Isso quer dizer o quê? Que é um ato que você vai praticar todos os dias. Você vai orar todos os dias. Você vai ler a Bíblia todos os dias. É um exercício constante. É isso, igreja. Às vezes a gente vai orar 15 minutos, 30 minutos, já é o suficiente. Eu não estou falando que o Senhor não vai ouvir você nesse tempo, mas é que a gente quer muito e não quer fazer nada. Eu falo porque eu também já passei por isso. Chegava, orava, aí, nossa, esse tanto de tempo só foi 15 minutos? Esse tanto de tempo que eu orei aqui foi 15 minutos? Porque a gente se acostumou tanto com a internet, com o trem, que é coisa rápida, que a gente está até colocando cronômetro em Deus. O Senhor tem que me responder, tem 15 minutos que eu vou sair agora, então o Senhor tem que falar comigo. Não que Ele não possa falar, Ele é Deus e Ele trabalha na sua multiforme graça. Mas você tem que gastar tempo de qualidade com o Senhor. Moisés abriu um mar vermelho com um cajado, mas ele tinha tempo com o Senhor. Josué, quando Deus falou, vai no Jordão, você coloca a arca na frente lá, que na hora que eles pisar, o rio vai abrir de novo. Josué fez isso. A Bíblia fala que na hora que os sacerdotes pisaram com os pés na água, o rio abriu. E a Bíblia fala que era como se fosse uma parede e a água voltando, porque o rio era corrente. Você tem noção de como é poderoso isso? De como ouvir a voz do Senhor é importante? Tem outra passagem também, se eu não me engano é Marcos 7, que fala da mulher
Caldeias, acho que é isso. Ela chega em Jesus gritando, e ela era de uma cidade pagã. Era de uma cidade pagã. Então ela tinha ouvido falar a respeito de Jesus, e ela se lança aos pés de Jesus e adora, e os discípulos tentam tirar ela, e ela fica lá, e a Bíblia fala que a filha dela estava horrivelmente endemoniada, estava com o espírito imundo, a filha dela, e Jesus fala: é certo eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros? Ela pegou e falou: não, mas até os cachorrinhos comem das migalhas das crianças que caem no chão. E Jesus falou para ela: vai, que a tua filha, o demônio vai sair. E ela foi e o demônio saiu. Entende? Porque ela creu que Jesus podia mudar a situação dela. Então, quando você é guiado pelo Espírito Santo, você crê, você obedece e você perdoa. Você ama, não é? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e não, mas não gosto de fulano não, e não sei o que. Até dei um exemplo. Não, se fosse eu, não ia dar certo não. Eu peguei e falei, para você ver como que é as coisas, não é? Porque quando o cara que traiu Jesus chegou diante dele, ele pegou e chamou de amigo. De amigo. O cara traiu ele, fez arapuca, levou os soldados lá. Quando chegou: o que você está fazendo aqui, meu amigo? Você já parou para pensar nisso? O cara traiu ele e ele chamou de amigo. Isso quebrou tudo, os protocolos do que é certo. Se fez mal, é mal. E ele chegou e falou: não, é meu amigo. E hoje isso coisa muitas pessoas, porque guardam rancor, mágoa, aí de amargura. Porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Fica carregando a pessoa e você perde muitas coisas. Vamos tirar os tampões dos nossos ouvidos e ser guiado pelo Espírito de Deus nessa noite. Amém? Eu convido a igreja para se levantar. Vamos orar essa noite para que o Senhor venha nos convencer. Porque a Bíblia fala que é o Espírito de Deus que nos convence. Não minhas palavras, não são, eu posso ficar aqui 2 ou 3 horas falando, mas se o Espírito de Deus não quiser convencer vocês, não vai convencer. Então vamos orar para que o Espírito de Deus venha convencer cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus venha nos perdoar os pecados. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós tão maravilhoso como foi no tempo de Pentecostes. Vamos abrir o nosso coração nesse momento. Vamos estar disposto a Deus nesse momento. Vamos entregar nossos corações a Deus nesse momento. O Senhor quer fazer um avivamento no nosso meio. O Senhor quer fazer um avivamento no nosso meio, mas para que isso aconteça, a gente tem que ser totalmente cheio do Espírito de Deus, sem mácula, sem mágoa, sem rancor. Você já passou da hora de beber leite. Você está na hora de comer comida sólida. Já está na hora de você viver aquilo que o Senhor tem para você. Não vamos se perder naquilo que as coisas do mundo aparecem para nós.
Porque às vezes você pede um conselho para um amigo de fora, não, mas você tem que fazer isso mesmo, não fez para você, faz igual. Não é isso ser guiado pelo Espírito de Deus. A gente é uma igreja, somos pessoas que nos reúnem aqui para cultuar o Senhor e glorificar o seu nome. O lugar onde o Senhor está, não pode haver trevas, não pode haver caos, não pode haver nada carnal. Vamos mudar isso, igreja. Vamos ser uma igreja de excelência, uma igreja que tem o Senhor Jesus como objetivo principal. E quando tivermos Jesus Cristo, vamos poder transmitir para outras pessoas sem dúvida. Então, vamos orar ao Senhor essa noite. Você é filho de Deus. Você é ministro do Senhor. Aonde há luz, não pode haver trevas. Aonde há luz, não pode haver trevas. Quem tem ouvido, ouça. Tem uma música, acho que algumas pessoas conhecem. Vou cantar agora, viu? Tem um trechinho dela que ela fala assim, ó: a luz está brilhando e nela estamos dançando. A luz do Senhor Jesus está conosco. Então vamos acreditar nisso, igreja. Vamos deixar de lado as coisas que nos distanciam do Senhor. Vamos deixar de lado as coisas que nos traz amargura. Acho que todo mundo, me conhece aqui e sabe que de um tempo para cá eu tive um problema na visão e eu não vejo quase nada. Vejo muito pouco, uns 30%. Só de um olho, o outro não tem mais. E isso por muito tempo foi um motivo de desistir. Por muito tempo eu pensei em desistir mesmo. Por muito tempo olhei e falei, não, eu não consigo. Eu não quero carregar esse peso. Não quero isso sobre a minha vida. Tira de mim, Senhor. Faz o que o Senhor quer fazer. Por favor, mas me cura. Eu estou esperando o milagre do Senhor. Ele pode fazer a qualquer momento. Mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo o Senhor. Eu vou glorificar o nome dEle. Porque eu entendi que tem coisas que a gente vai passar, mas vai ser fonte de inspiração para outros. Porque o Senhor Deus está conosco. E ao vencedor terá um lugar nos céus. Senhor Jesus, Pai, te louvamos essa noite, Deus. Te louvamos essa noite, Espírito Santo. Que você venha quebrantar corações nesse lugar. Que o Senhor venha mover o que o Senhor quiser mover. Que o Senhor venha limpar aquilo que o Senhor quiser limpar. Deus, mas fale conosco essa noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus, venha limpar os nossos corações. Venha tirar toda a amargura.